O seu nome completo e a sua qualificação. Mirela Goulart Cavalcante Rego. Eu sou farmacêutica bioquímica, com mestrado em biologia molecular, inscrita no Conselho Federal do Regional de Farmácia do Maranhão, número 1436. Doutora Mirela, a senhora pode nos explicar o que significa um resultado falso positivo? Bom, em todos os exames de análises clínicas, os reagentes, as substâncias utilizadas para a identificação, para a sinalização, principalmente de antígenos ou anticorpos, são substâncias que, em alguma das vezes, elas não correspondem ao agente, né, ao antígeno ou ao anticorpo extraído a partir de algum material biológico. São reagentes que são sinteticamente produzidos e que algumas reações elas são inespecíficas. Ou seja, aquele antígeno ou anticorpo, ele pode interagir com outras substâncias que não correspondem ao seu agente compatível específico. A esse tipo de reação a gente chama de inespecificidade. Então, todos os exames laboratoriais que envolvem esse tipo de reação, eles têm especificidade específica que deve ser mencionada pelo fabricante, tá, nas suas embalagens. E significa o falso positivo, ele se dá em função dessa inespecificidade que é possível acontecer em um número baixo, até porque a Anvisa... E quais são as causas dessa inespecificidade? Por exemplo, um erro? Olha, a gente dá os exames de laboratório... A gravidez, ela pode ser uma causa de inespecificidade? Em alguns exames, em algumas situações, doenças prévias, doenças autoimunes, onde o organismo da pessoa está hiperreativo, gravidez, idade avançada, estágios infecciosos, podendo ser causados por vírus, bactérias ou até protozoários, eles produzem uma reação antigênica no nosso corpo que eles podem reagir. Na gravidez, por exemplo, a gente tem uma outra vida sendo gerada dentro de um corpo de uma mulher. Não deixa de ser um corpo estranho. Então, durante a gravidez, a mulher ela apresenta um quadro, né, onde ela se torna hiperreativa, assim como esses outros quadros que eu falei anteriormente, podendo, em alguns exames de laboratório, de diversas reações, para diagnóstico de diversas doenças pesquisadas, ela pode apresentar uma reação falso-positiva. É óbvio que essas reações elas acontecem num percentual muito baixo, até porque se não tivesse esse baixo poder de falso positivo, nem a Anvisa não liberaria os kits para comercialização. Esses kits não seriam liberados, né? Então, assim, são exames que eles precisam realmente do seu resultado ser interpretado por um profissional, no caso o médico, para que ele associe a clínica, né, os sintomas, a sintomatologia desse paciente com aquele resultado. E ainda completo mais, a utilização, em alguns casos, de exames de imagem, né? Não é o caso do questionado. Eu pergunto o seguinte, no caso de um exame falso positivo, qual é o procedimento que deve ser adotado? Na verdade, o paciente, quando ele recebe um laudo, se ele não for médico, vamos supor que ele não seja da área de saúde, ele não tem capacidade para interpretar um exame de laboratório. O exame de laboratório, ele sozinho, assim como o exame de imagem, às vezes, aquele laudo que é dado no exame de imagem, ele sozinho, ele não é capaz de atestar, de afirmar, de assegurar. Então, uma patologia, um estado, qualquer alteração que venha a ter no organismo de uma pessoa que pode estar ou não doente, o profissional médico associado com os exames de laboratório, os exames de imagem, a clínica,
Esse conjunto de recursos, de ferramentas, é que permite que ele venha a inferir alguma coisa sobre aquele paciente. Então, o fato, por exemplo, o exame de VDRL, o que seria o VDRL? VDRL é Venereal Disease Research Laboratory. É uma sigla de um tipo de exame que foi introduzido no Brasil em 1965. É uma técnica antiga, mas, porém, preconizada. Ele é utilizado para o diagnóstico da sífilis. Ele é um teste de laboratório não treponêmico, ou seja, ele não é específico no que diz respeito à etiologia, né? Que a sífilis é causada pelo treponema pallidum. Esse agente etiológico, existe os anticorpos, né, específicos que fazem a reação imunológica especificamente com esse agente. No caso do VDRL e de outras reações, de outros tipos de exames, como, por exemplo, a ELISA, que é o enzima imunoensaio, os testes rápidos, que eles são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, utilizam substâncias não treponêmicas, são substâncias que reagem com outros antígenos que aparecem na sífilis, certo? Então, assim, ele é um teste confiável, ele é um teste que ele é utilizado como triagem para o diagnóstico da sífilis, tanto que no pré-natal ele entra naquela lista do pré-natal, nas recomendações do Ministério da Saúde. Mas ele é conclusivo? Ele sozinho, por ele se tratar de uma reação, o tipo de exame que ele é detectado, ele é uma reação de aglutinação, na verdade, um agente que normalmente é um agente fosfolipídico, cardiolipino, que é extraído do coração bovino, ele reage com agentes com antígenos não treponêmicos e faz uma reação que a gente chama de floculação, que é visível ao microscópio. Então, durante essa reação de floculação, se, por exemplo, tiver uma outra coisa que não seja característica da sífilis, algum antígeno que esteja presente que não seja característico da sífilis, e por acaso reagir, vai aglutinar, vai aparecer a floculação visível ao microscópio, mas não se trata especificamente da sífilis. Daí vem o falso positivo. Aí vem o falso positivo, assim como acontece em outras isso técnicas. Não é isso decorre de algum erro? Não. Pode decorrer, sim, a gente não pode afirmar se é Claro. erro ou não. Certo. Mas, né, pressupondo-se que o kit utilizado estava com vencimento ainda em dias, não era um teste vencido, a acurácia do analista que esteja ao microscópio fazendo aquela análise, a acurácia do responsável que fez a diluição para você chegar num um título máximo, pressupondo-se isso, que não houve nenhum erro em uma dessas etapas, é possível, sim, haver de 1 a 4% da população. Isso aí tem 1 a 4% da população, se fizer... vai dar um falso positivo. Vai dar um falso positivo. Né? Então, assim, essa referência... E essa proporção ela pode aumentar se houver outros fatores, como... Em algumas situações, como... Aqui, só para... Gravidez. Aqui a literatura médica preconiza... Tem uma nota no exame. A literatura médica preconiza que os resultados do VDRL podem ser falso positivo em Sim. idosos portadores de doenças Sim, autoimunes, lúpus... mononucleose, malária, Sim. hanseníase, hepatites, Sim. HIV, leptospirose, Idosos. infecções bacterianas, Transfusões vacinações, sanguíneas. gravidez... Depois de vacinação. Né? Então, assim, se a pessoa se submeteu a uma vacinação, você está estimulando o teu organismo a reagir. Você está com o seu organismo hiperreativo. Então, bem comum essa proporção de 1 a 4% ela pode aumentar se acontecer um desses fatores. Não, ela não. Essa proporção já está incluído esse grupo de situações. Esse grupo de situações. Sim, sim. Recebendo esse resultado, então, o ideal seria, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui.
eu desconfio que eu esteja gestante. E eu recebo um resultado, minha menstruação está atrasada, e etc. Eu estou tentando engravidar, não estou tomando nenhum tipo de precaução. Vamos supor que eu resolva fazer pela minha própria conta, em um laboratório qualquer, um teste de gravidez. Tá? Eu recebo um resultado negativo. Aquilo ali, eu interpretando, eu sendo leiga, eu vou dizer que eu não estou grávida e vou esquecer que eu estou grávida, ou o que eu devo fazer? Né? Então, tanto o resultado de gravidez, que é a dosagem do beta-HCG, o beta-HCG ele não está aumentado só na gravidez, ele está aumentado em diversas outras situações. É claro que aí vem a história da clínica da mulher. Eu estou tentando engravidar, eu mantive relação sexual no meu período fértil, eu não estou fazendo nenhum tipo de prevenção, é provável, sim, que meu beta-HCG esteja alto porque eu estou grávida. Mas a confirmação da gravidez, ela não vem só com aquele exame de laboratório. Ela deve vir acompanhada de quê? A ausculta dos batimentos cardíacos do feto, a ultrassonografia, que é a confirmação de fato da gravidez junto com a idade gestacional. Entendi. Doutor, teria alguma pergunta? Eu pediria que falasse ao microfone, mais próximo. Tendo em vista todo o relato, embora já satisfeito, mas só para corroborar a questão no ato da entrega de um resultado falso positivo, qual seria o procedimento, se haveria necessidade de uma clínica especializada já imediatamente chamar para um novo teste, ou se ficaria apenas naquele resultado de inteira responsabilidade no caso da paciente? Bom, existem algumas situações em análises clínicas que são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, onde alguns exames, não incluindo o teste de sífilis, no caso do HIV, no caso de uma citologia, que é o preventivo de um diagnóstico, sugestivo de um diagnóstico de um câncer de colo de útero. 2 exemplos que eu estou citando aqui. Em resultado de um HIV positivo e de um HCV, que é da hepatite C, é obrigatório, é responsabilidade do laboratório realizar um exame complementar. Ele não vai repetir o exame usando a mesma técnica. Ele vai chamar aquele paciente para coletar nova amostra e ele é obrigado, nem que ele tenha que pagar. Existe a técnica A e a técnica B. Eu não tenho a B no meu laboratório, mas eu tenho, por obrigação, por responsabilidade, recomendação da Sociedade Brasileira, nem que eu pague para um laboratório para fazer, sem custo nenhum para o paciente, refazer esse exame por uma outra técnica para confirmar o resultado. No caso da sífilis, até porque a sífilis ela tem cura, né? Ela é uma doença passível de cura, ela não existe essa recomendação. Existem testes complementares específicos utilizando agentes treponêmicos, que é o FTABS, que é o mais comum que é utilizado para confirmação. Existe talvez um único exame que diga que não seja uma reação entre uma reação imunológica, é a identificação do treponema por biologia molecular, onde eu realmente isolo o DNA daquela bactéria e digo, não, você tem essa bactéria no seu corpo, você tem esse micro-organismo no seu corpo porque eu estou identificando o genoma desse micro-organismo. Tá. Partindo do pressuposto técnico que não há a indicação para um novo exame por parte da clínica, pensando pela uma opinião pessoal da técnica. Doutor, ela não está aqui para declinar a opinião pessoal, doutor. Sim, mas é só a questão doutor, ela não está aqui, a pergunta nesse sentido, ela está indeferida. Excelência. A pergunta, todas as perguntas que a especialista poderá responder são perguntas técnicas. Tudo bem. Eu pediria isso ao senhor. Eu gostaria só de complementar que todos esses testes, eu pude ter acesso aos autos do processo. Uma das coisas que eu fui mesmo procurar era se tinha a indicação de possibilidade de falso positivo
no laudo, né? Por quê? Se o laboratório não tiver, porque olha, pesquisa de citomegalovírus, Epstein-Barr, dengue, Zika, todos esses exames que pesquisam antígenos ou anticorpos, eles são passíveis de erro, mesmo que numa proporção muito pequena. Se no momento do laudo, foi uma das coisas que eu me preocupei em ver se tinha a indicação dessa possibilidade, né? Essa possibilidade de falso positivo. Então, assim, eu completo e que eu acho que, assim, apesar de eu ser bioquímica, de trabalhar, né, com exames, a gente realmente não sabe das coisas, né? Então, assim, a gente precisa, o profissional habilitado para afirmar ou não, ainda mais quando vem uma ressalva num laudo, é o médico, né? É só essa complementação. Pois não, doutor. Sem mais perguntas, excelência. Doutor, a senhora deixou bem clara a questão da necessidade de um médico, nesse caso em específico, para poder diagnosticar. Ela falou... A questão tem sentido, excelência. A única pergunta é, se um médico desconfiar de uma mulher grávida, desconfiar que está com sífilis, esse é o único exame que ele vai ter que fazer? Não, como eu falei anteriormente, a primeira coisa, ele tem que... A sífilis, uma pessoa que já, vamos supor, ela já teve sífilis aos 18 anos de idade. Ela fica gestante aos 25, por exemplo. Se essa paciente ela já teve sífilis, tratou a sífilis, ficou curada da sífilis, ela pode apresentar resultado positivo não só para o VDRL, mas para algumas técnicas que envolvem agentes não treponêmicos. Né? Ela pode apresentar esse resultado positivo, mesmo ela não estando com a doença. Né? Segundo aqui essa bibliografia que eu peguei, foi da recomendação do Ministério da Saúde, que é o Manual de Manejo da Sífilis. Né? Ele fala bem assim, que a infecção pelo treponema não confere imunidade. Por isso, o indivíduo pode contrair sífilis quantas vezes for necessário. Então, ela pode ter tido uma sífilis anteriormente e, no momento da gestação, da triagem pré-natal, for solicitado esse exame e pode apresentar, mesmo essa paciente grávida não estando com a sífilis no momento. E, caso ela receba o resultado e esse resultado corrobore, né, com o resultado positivo, ele vai ver o histórico dessa paciente, se é usuária de droga, se ela tem alguma doença autoimune, a relação, a quantidade de parceiros, por isso que dizem que a relação da mulher com seu ginecologista ou ginecologista tem que ser uma relação muito íntima, né? Porque essas informações são muito importantes. E, com certeza, fazer exames complementares. Né? O que eu falei para vocês. O laboratório, como instituição, em doenças como hepatite C, que não tem cura, o HIV, ele tem por obrigação, sem o paciente precisar voltar ao médico. Sem mais, excelência, satisfeito. Eu agradeço as declarações da doutora.